Essa experiência de projeção astral aconteceu aos 14 anos de idade, e eu vou relatá-la o mais detalhadamente possível, né? Para que as pessoas possam utilizar, né, esse conhecimento e fazer alguma coisa de positiva na própria vida. Bom, foi num dia que para mim foi especial, né? Foi o dia do meu aniversário. E eu lembro que o que aconteceu foi uma coisa absolutamente diferente do que havia acontecido. Deixa eu relatar o que aconteceu, né? Eu fui deitar, eram 8 horas da noite. E eu estava preparado para me projetar, né? E nessa condição eu fui deitar. Troquei de roupa, né? Coloquei uma roupa mais leve, né? E deitei. Quando eu deitei e comecei a fazer os exercícios de saída, né? Que na época eu fazia algum tipo de manipulação para sair, né? Às vezes eu simplesmente fazia uma respiração, outras vezes eu focalizava num ponto, ia para lá, né? Eu usava várias técnicas que eu podia descobrir para fazer uma saída mais objetiva, mais rápida, né? E aconteceu o seguinte: eu deitado, né, com o corpo bem relaxado, eu lembrei de uma vida passada, de uma vida no Egito. E aconteceu uma coisa impressionante, foi o seguinte: quando eu olhei, eu estava sob a pirâmide de Quéops, olhando de cima para baixo. Aquilo para mim foi uma coisa rápida, né? Só que ela não estava completa, como se ela tivesse meio... a ponta dela parecia que estava meio quebrada, alguma coisa assim, né? Eu fiquei olhando aquilo, né? O resto da pirâmide parecia que estava ok, né? De repente, eu comecei a ver uma energia envolvendo a pirâmide, né? E essa energia era uma energia que vinha de cima, como um fio de luz, né? E entrava exatamente naquele lugar que eu tinha falado no começo, né, do meu relato, que era a ponta de cima da pirâmide que parecia estar destruída. Mas quando esse fio tocou a pirâmide, eu pude vê-la integralmente, totalmente perfeita. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque esse fio, ele passava do meu lado, né? Era um fio de luz que passava do meu lado. Me deixou um pouco impressionado. De repente ele parou e a pirâmide estava totalmente completa, né? Bom, eu fui flutuando vagamente para o lado direito que eu estava, né? E fui descendo e observando a pirâmide de uma forma tranquila e bem próximo, para ter certeza que ela tinha sido reconstituída, né? Quando eu cheguei na base da pirâmide, né, e eu comecei a dar a volta nela, eu percebi que em um dos lados havia uma porta, e essa porta saía uma figura de dentro dela. Isso me deixou um pouco... me deixou meio que sem saber o que fazer ou o que pensar, porque eu não sabia se aquilo era realidade ou se era um fato, né?
Mas saiu uma consciência, era uma consciência um pouco mais alta do que o normal, né? E ela foi saindo e ficou bem na linha de base da pirâmide, né? Quando ela ficou nessa linha de base, eu pude perceber outras consciências que estavam em volta dela e que jogavam energia nela. Aquilo ali me deixou um pouco impressionado, porque parecia que eles estavam realizando um ritual. Bom, isso aí foi só o início da história, porque logo depois eu pude perceber a aproximação de uma nave extraterrestre sobre aquela figura que estava lá, e essa nave enviou o mesmo fio de energia que havia enviado quando eu estava sobre a pirâmide. Aquilo me deixou um pouco sem entender o que eles estavam fazendo, né? Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Bom, fiquei observando aquilo com o maior cuidado, porque eu queria registrar dentro de mim toda a informação e depois, quando eu voltasse para o corpo, eu poderia anotar, né? Mas não foi muito tempo aquilo, né? De repente desapareceu o homem, né? Desapareceu a nave, desapareceram todas as consciências que estavam perto, a porta que estava aberta ficou fechada, desapareceu também, e eu fiquei ali parado. Aí eu subi, né? E olhei a pirâmide de cima para ver se eu enxergava alguma coisa, né? O que tinha acontecido ali, né? Só que quando eu subi, cheguei no topo da pirâmide, a pirâmide estava do mesmo jeito que estava antes. Ela estava com as ranhuras, estavam feitas, né? A parte de cima dela estava meio quebrada e existiam outras dificuldades em torno dela. Eu comecei a retornar para o meu corpo lentamente, né? Pensando sobre o assunto, e é óbvio que depois eu voltei no mesmo lugar para tentar novas experiências. Nessas novas experiências eu pude entrar dentro da pirâmide e verificar coisas que me responderam por que isso havia acontecido, né? Bom, fui voltando lentamente para o meu corpo, né? Entrei dentro do corpo físico. Quando eu entrei dentro do corpo físico, eu vi a imagem da pirâmide ainda, via nitidamente a imagem da pirâmide. Pude perceber que existiam consciências à minha volta, né? Entrei no corpo, me levantei e comecei a fazer as anotações do que eu tinha visto, né? Foi isso que aconteceu nesse dia. Mas logo em seguida eu fiz uma outra experiência que eu vou relatar. Foi na mesma noite, né? Eu saí novamente e eu vou relatar essa segunda experiência.